Olá, eu sou o professor Vinícius Dávila, coordenador do projeto aprovado no edital 1/2021 da chamada Universal da FAPEMIG, de título Disponibilidade e Eficiência de Polinizadores no Cultivo do Café. Com esse recurso recebido a partir desse edital, foi possível a construção ou a estruturação desse meliponário, que hoje já contamos com 7 espécies de abelhas nativas, no qual usamos nesse e em outros projetos. O projeto teve duração de 3 anos e foi dividido em 3 etapas, sendo que cada etapa correspondeu a um artigo científico e um trabalho de conclusão de curso. A primeira parte do projeto aconteceu em 2022, no qual nós trouxemos para o plantio de café uma caixa de abelha do gênero Scaptotrigona para avaliar sua efetividade como polinizador do café. O total de recurso investido no projeto foi de R$ 26.780, no qual foi investido em equipamentos, insumo e bolsa para os estudantes de iniciação científica que acompanharam o projeto. O projeto foi dividido em 3 etapas, no qual cada etapa foi acompanhado por um aluno de iniciação científica do curso de Engenharia Agronômica da Unidade de Passos. O objetivo principal do projeto era avaliar como a polinização assistida pode beneficiar a produção do café, tanto pela inserção de espécies de abelhas no cultivo, como também estudando as espécies locais e sua distribuição. Vamos acompanhar esse projeto com a gente? O estudante de iniciação científica que acompanhou o projeto foi o aluno Wellington da Silva Reis. No período que antecedeu a florada do café, fizemos a cobertura de 40 pés de café, com uma tela mosqueteira, construindo uma espécie de estufa, impedindo a entrada de qualquer polinizador ou inseto naquela área. Em cada um dos 40 pés, 2 ramos foram selecionados. Um ramo que foi ensacado com tecido voal para impedir qualquer tipo de polinizador e um ramo que foi deixado livre para deixar com que as abelhas pudessem alcançar as flores ali presentes. Todo esse processo foi feito antes das flores abrirem. Quando as flores se abriram, uma caixa de abelha da espécie Scaptotrigona postica já estava inserida nessa área, no qual, durante todo o período de florada, foi mantida ali. Com o fim da florada, tanto a tela mosqueteira, quanto o tecido voal, quanto a caixa de abelha foram retiradas da área, retornando assim somente no período de colheita, no qual fizemos a comparação entre os frutos colhidos no tratamento com e sem exposição às abelhas do gênero Scaptotrigona. Nesse momento, foi avaliado os seguintes parâmetros: grau Brix, tamanho, peso do grão úmido e seco, além dos valores de tamanho de acordo com as peneiras para o mercado interno. A partir do resultado, percebemos que não houve diferença estatística entre as flores expostas ou não às abelhas do gênero Scaptotrigona. Entretanto, é importante destacar que no período da florada do café foi um período de alta intensidade de chuva, o que causou com que as abelhas naquele momento diminuíssem as suas atividades. Por outro lado, o café é uma cultura com tempo de florada muito curto, o que faz com que a estratégia de polinização assistida tenha que ser utilizada de forma bem precisa, para não perder esse período. Dessa forma, a conclusão foi que a inserção de abelhas do gênero Scaptotrigona postica não interferiu na qualidade ou quantidade produzida de café na região de Passos. A segunda etapa do experimento aconteceu no ano de 2023, no qual nós comparamos ao longo de 6 meses o levantamento de insetos encontrados numa área de produção de café em comparação com a mata fechada. Este segundo experimento foi conduzido pelo estudante Otávio José Machado do Carmo e também orientado por mim. Para isso, foram escolhidas 2 áreas, uma área produtora de café e uma área de mata fechada. Em cada área foram colocados 5 pontos de armadilha. As armadilhas escolhidas eram as indicadas na literatura como mais eficientes na coleta de potenciais polinizadores. Por isso, essas armadilhas estavam numa altura da vegetação do local, além de ter coloração atrativa para polinizadores. As armadilhas eram montadas mensalmente e deixadas por um período de 24 horas, sendo que todos os insetos coletados em cada um dos pontos foi identificado até nível de família. Em relação à abundância, percebemos que na mata fechada há uma constância na quantidade de insetos encontrados durante todos os 6 meses, enquanto na área de cafezal há um pico de insetos nos meses de outubro e novembro, provavelmente porque as populações de insetos daquela área acompanham a florada do café, devido à baixa diversidade de espécies de plantas e por não ter outras opções naquela região. Outra informação percebida foi que as armadilhas rosas
foram significativamente menos eficientes na coleta de insetos quando comparadas com a cor branca e amarela. Isso provavelmente pode ter alguma associação com a predominância de flores brancas e amarelas na região, inclusive na região produtora de café. Todos os insetos coletados foram identificados até o nível de família, exceto as abelhas, que foram identificados até nível de espécie. Além da Apis mellifera, que foi uma das espécies encontradas, porém não é nativa na nossa região, as espécies mais comumente encontradas foram a espécie Trigona spinipes e Paratrigona subnuda. O relato natural da presença dessas espécies na região de Passos aponta que essas espécies têm potencial utilização em projetos de polinização assistida, justamente por serem abelhas nativas e popularmente ditas sem ferrão, ou ferrão atrofiado. O terceiro experimento foi conduzido pelo estudante Luan Santos Costa, durante o ano de 2024. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o terceiro experimento. Estamos também em um ponto onde que a gente fez as nossas coletas. Foram distribuídos 10 pontos e a gente está em um deles. E aqui a proposta foi a seguinte: ver a relação de abundância e riqueza de insetos a partir do distanciamento da mata fechada. Os dados obtidos mostraram que quanto mais se afasta das áreas de mata fechada, mais diminui a abundância e diversidade de insetos encontradas. Esses resultados corroboram que, para além de inserção de espécies de abelhas numa área, é interessante preservar fragmentos de vegetação pela propriedade a fim de preservar juntos potenciais polinizadores, entendendo que estes polinizadores têm limite na sua capacidade de voo e de alcance. E dessa forma, para além de inserir uma espécie única naquela região, ao preservar uma área, você vai preservar a presença de diversos potenciais polinizadores. Afinal, o processo de polinização pode envolver diversas espécies.